É pecado ir ao cemitério no dia de finados, estão orando pelos seus queridos que faleceram, que estão mortos ali, mas que talvez acham que essas pessoas estejam em um determinado lugar, se preparando para herdar o céu ou o inferno, por exemplo. É conhecido aí o tal do limbo, é conhecido a questão do purgatório. O que é isso, professor? A questão de limbo, purgatório, seria a mesma coisa que um lugar intermediário para onde o espírito de um morto iria por ocasião da morte, não é? E isso tá na Bíblia, professor? Não, isso não é bíblico, isso é antibíblico, não possui base bíblica para isso. Isso é mais uma crença religiosa sem embasamento bíblico, né? Na Bíblia você não encontra nada disso, mas pelo contrário, a Bíblia quando fala, amigo Tito e querido telespectador, quando a Bíblia fala da forma como uma pessoa deve ser confortada por ter perdido um ente querido, a Bíblia jamais remete a mente da pessoa a purgatório, a limbo, a céu ou inferno. Não, a forma da Bíblia de confortar alguém que perdeu um ente querido é apresentar a esperança da doutrina da ressurreição e da volta de Cristo. Então eu vou ler para vocês aqui 1 Tessalonicenses capítulo 4, versos 16 a 18, que dizem assim: Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Com quais palavras, com qual mensagem as pessoas que perderam entes queridos precisam ser confortadas? Não com a mensagem de que existe purgatório, limbo, céu ou inferno. A mensagem de conforto para elas, de acordo com a Bíblia, é a doutrina da ressurreição. As pessoas precisam ter esperança de que quando Cristo voltar a este mundo, em glória e majestade, Ele vai devolver a vida aos mortos, que o aceitaram como Salvador. E assim essas pessoas serão ressuscitadas, ressurgirão do pó da terra, para viver eternamente com Cristo e com as pessoas que ama. Então o verso 18 de Tessalonicenses 4 afirma que o consolo do ser humano deve ser por meio da doutrina da ressurreição. Não através do espiritismo, não através da crença na imortalidade da alma, não na crença do limbo, purgatório, céu ou inferno, não. A forma de Deus de consolar as pessoas é através disso. E por isso eu queria dizer para você, querido amigo, querida amiga que nos acompanha, não é pecado você ir a um cemitério quando você vai para cuidar, limpar o túmulo daquele ente querido que descansa na morte. Agora, biblicamente, o que você não deve fazer é orar para essa pessoa porque ela está inconsciente. E porque a oração, de acordo com a palavra de Deus, só deve ser dirigida a Deus. Deus entende a sua dor, Deus entende o seu sofrimento, mas Ele quer que você lide com esse sofrimento de maneira saudável, para o seu próprio bem espiritual e para a sua saúde mental também. Então você vai até lá, cuida do túmulo daquele ente querido, conversa com Deus e diz assim: Senhor, eu quero lhe agradecer pelos momentos que eu tive na vida com este meu querido que morreu. E eu lhe agradeço, meu Deus, pela esperança da doutrina da ressurreição. Então faça isso, lide com isso de maneira saudável e você será uma pessoa mais feliz.